E olha só, pessoal, essa notícia que saiu aqui na Upload VR, isso é muito, muito legal. Um estudo recente concluiu que 120 FPS é um limiar importante para evitar a motion sickness para a maioria das pessoas, ou seja, aquele enjoo da realidade virtual, o principal fator para evitar seria um FPS mais alto. Então, o artigo ele vem da Universidade de Xi'an-Jiatong, na China, onde os autores estudam há anos o efeito das taxas de atualização, resolução, sensação ao toque e estereoscopia de VR, incluindo aí como todos esses elementos se relacionam com a doença, né, no caso da cinetose. Um Pimax 5K foi usado para o estudo porque suporta taxa de atualização de até 180 Hz, que é a mais alta de qualquer headset que possa existir até o momento. E o estudo testou 60 FPS, 90 FPS, 120 FPS e 180 FPS para comparar o efeito do motion sickness em 32 participantes, sendo eles 16 homens e 16 mulheres, com idades entre 18 e 51 anos. Descobriu-se que 120 FPS é um limiar importante, a partir do qual os participantes relataram que o índice de náusea são totalmente reduzidas, né, com relação a 60 FPS e 90 FPS. Não houve grandes diferenças de 180 FPS para 120 FPS, ou seja, dá para a gente considerar que 120 FPS seria ali o frame rate adequado ou mínimo, né, para que as pessoas tenham redução máxima de cinetose. Claro que outras coisas também ajudam, né, mas sendo um estudo feito dessa forma controlada, é um dado muito interessante para os desenvolvedores, né? Começar a pensar se uma das grandes barreiras que a gente tem para a adoção da realidade virtual é a cinetose, né? Então, pô, muito legal a gente saber que se investir, né, nesse frame rate pode ser algo para reduzir isso aí. O problema também é que esse estudo ele acaba sendo confinado a um headset de nicho, porque poucos headsets chegam tem essa capacidade. Apesar de que o MetaQuest 3 atualmente, né, o próprio PlayStation VR 2 e o Pimax 5K ele tem uma característica, que ele tem um FOV muito, muito amplo também. Não se sabe se isso pode, de alguma forma, afetar um pouquinho a percepção para mais ou para menos. Então, só para a gente ter uma ideia de opções aqui. Que headsets que poderiam chegar a 120 FPS, né, de frame rate para que a gente possa usar esse benefício. Tá? O Apple Vision Pro ele chega até 100, Quest 2 chega até 120, é o máximo, Quest 3 também até 120, Pico 4 só 90, 72 e 90, PlayStation VR 2 oscila entre 90 e 120, o Valve Index chega até 144, passando por 120 também, e o Pimax 5K 180 e o Pimax Crystal também 120 FPS. Para os headsets da Meta, no caso Quest 3 e Quest 2, eles suportam 120 Hz, né, 120 FPS, mas é uma opção do desenvolvedor. E aí o trade-off que você tem que fazer, né, o que você tem que definir se vale a pena, é que como é um headset com processador mobile, né, de celular, rodar os jogos nessa quantidade muito grande de quadros pode prejudicar a performance. Então acaba que você tendo que reduzir muito a qualidade gráfica do jogo para poder fazer com que um jogo rode com essas características. Então, é bem possível que com a avançada tecnologia, né, a gente consiga aí, a melhora do geral dos processadores, a gente venha no futuro a ter headsets com taxas de amostragem cada vez mais rápidas, e aí cada vez mais a cinetose vai, né, reduzindo, né, nas pessoas. Eu preciso dar uma lida no estudo para ver como é que ele foi montado, afinal um N é pequeno, né, 32, 16 para cada lado, e preciso saber também qual é o background dessas pessoas aí, né, para a gente entender melhor. Mas de qualquer maneira, é um dado, né, bem interessante para a gente discutir, né, já que realmente, como eu comentei, é uma barreira, né? É algo que atrapalha a entrada das pessoas na realidade virtual. É muito comum a pessoa experimentar pela primeira vez, ter uma cinetose horrível, vomitar, passar mal, perder o dia naquilo ali, só depois de dormir, né? De descansar que ela recupera, e aí nunca mais a pessoa vai querer colocar um headset na cabeça, porque não quer passar mal. Quem quer passar mal, né? Então, muitos de nós entusiastas passamos por isso no começo, fizemos ali nossa resiliência, né?
perduramos ali, enfrentamos a dificuldade até que o organismo se adaptou, mas nem todos estão dispostos a isso. O pessoal quer ter a experiência, isso é uma experiência agradável, né? Eu não tenho que ter uma, como dizer assim, uma curva de aprendizado tão dolorosa quanto essa para poder usar um headset. Claro que apenas isso é um dos fatores, né? Mas parece ser um fator determinante. Outra coisa que complica também a questão da taxa de quadros é quando a galera faz o lance da reprojeção. Ou seja, o que seria a reprojeção? Isso a gente vê muito no PlayStation VR 2. O jogo, ele não é, o processador não cria as imagens de forma, como que eu posso dizer, real. Ele não renderiza 120 frames. Na verdade, o processador cria 60 e de alguma forma ele extrapola algumas cenas para duplicar, para colocar mais uma taxa e meia, ou tipo assim, uma vez e meia aumentar a taxa de quadro, duplicar de não duplicar, mas aumentar de 60 para 90 frames ou até de 60 para 120. Então, ou seja, você em vez de criar quadros que são reais, você cria quadros intermediários que são sintéticos, que não representam a evolução natural do movimento. E isso gera uma sensação, isso é muito comum no PlayStation VR 2, tá? Porque é o que a gente chama de reprojeção. E isso gera uma sensação muito ruim, né, para o observador, principalmente quando você usa giro contínuo e tal, aquela sensação, sei lá, de que algo não tá certo ali no mundo. Então, assim, é até difícil de descrever, mas a gente que está habituado, quando joga o jogo já sabe que tem reprojeção ali e já percebe os efeitos daquilo ali em relação à cinetose. Tá? Porque eu acabo fazendo quando eu vejo o giro graduado com reprojeção, eu mudo automaticamente para. Desculpa, quando eu vejo. Então, o que eu acabo fazendo é quando eu vejo giro contínuo com reprojeção, eu acabo mudando para giro graduado para não ter os efeitos, né, que a reprojeção causa de cinetose. De qualquer maneira, achei muito legal essa notícia, achei muito legal esse estudo. Eu acho que isso traz uma luz aí, né, para o futuro, né, coisa que a gente discute pouco, mas que pode só no futuro trazer realmente um benefício real para a realidade virtual como um todo. E se você gostou desse conteúdo, deixe sua opinião aqui nos comentários, deixe seu like para ajudar aqui o canal a crescer, acione as notificações e logo mais a gente está de volta com esse fantástico mundo das realidades estendidas. Um grande abraço, valeu galera aí, fui, tchau.